karma, a ideia de karma está na Bíblia. Se a gente pega aquele conceito de que o que o homem plantar, isso ele vai colher, essa é a pergunta, né? A ideia do karma, ela está baseada em uma forma de ver o mundo muito diferente do texto bíblico. Mas existe, principalmente nesse texto, né, acho que é Jesus mesmo que fala, né, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tem aí um ponto de conexão, digamos assim. Porque quando Jesus fala isso, quando o texto bíblico fala isso, não necessariamente o texto está falando que Deus vai intencionalmente fazer a pessoa receber aquilo que ela está falando, né? Então, me parece, e aqui é uma interpretação minha, me parece que existe no texto uma ideia de que há uma lógica natural nas coisas, né? Existe no livro de Provérbios bastante a ideia de que o homem violento ele vai acabar morrendo pela violência. E que não necessariamente isso é uma punição divina, que Deus vai interferir na história da humanidade, mas de que algumas coisas que você faz leva naturalmente a uma consequência, né? E me parece que esse conceito bíblico vai mais por aí. Qual que é a ideia do karma que se distancia do texto bíblico? O karma está baseado numa ideia das religiões orientais de que existe uma mecânica universal que é impessoal. Inclusive, tem um contraste interessante entre o pensamento bíblico e o pensamento oriental, de que no pensamento oriental, a espiritualidade do homem, o homem se conectar com o mundo espiritual, acontece através eu vou chamar aqui da despersonalização dele. Quer dizer, existe uma ideia de que para você se conectar com a sua espiritualidade, você tem que meditar, você tem que esvaziar sua mente, você tem que se tornar como a natureza. Você se torna como a pedra, como a montanha, como o vento, né? Tem aquela frase do Bruce Lee famosa, né? Seja como a água e tal, porque a água se adapta e tal. Então, tem esse conceito no pensamento oriental de que é uma valorização da natureza despersonificada. O texto bíblico ele vai fazer o contrário, ele vai personificar as coisas. Ele vai olhar para a natureza, ele não vai... tem um meio termo aí também, tem uma pegadinha, né? Porque existe um tipo de paganismo que personifica a natureza na forma dos deuses também. Então, quando ele vê a natureza, ele entende que existe um ser pessoal por trás de cada fenômeno da natureza. Ou seja, ele vê a tempestade, ele fala, isso não é só uma tempestade, isso é o Deus da tempestade furioso. Esses relâmpagos caindo, isso daí é Zeus, jogando os raios dele na terra. Eu acho que já comentei isso em mais de um vídeo também. Esses relâmpagos caindo, para os nórdicos, esse daí é Thor, né? Aí dentro da religião cananita também tem a ideia de Baal, que é um deus da tempestade também. Então os fenômenos da natureza são identificados como personalidades. O pensamento bíblico não vai ficar nem nessa ideia oriental de você entrar em contato com a sua espiritualidade através da despersonificação, e nem nessa ideia pagã de personificar todos os fenômenos da natureza. Mas o pensamento bíblico ele vai para um outro conceito de que existe uma diferença entre a natureza e o divino. Ou seja, existe um ser pessoal que você se relaciona com ele como uma pessoa, mas que ele não é a natureza. Ele está por trás da natureza, né? Então, o que rege a natureza não é um mecanismo impessoal como o karma, por exemplo, né? Porque o karma ele não pensa, o karma não é uma personalidade, o karma é só um mecanismo. No pensamento bíblico, não. As coisas acontecem, pode existir mecanismos naturais, como a gente está falando, talvez o que o homem plante ele colhe, porque as coisas acontecem dentro de certas regras, mas a última instância disso é um Deus pessoal. Lá no final, por trás de tudo, depois de todos esses mecanismos que podem ter uma certa autonomia, esses mecanismos da natureza, pelo menos eu como um homem moderno entendo dessa forma, eu olho para a natureza, eu vejo ela funcionar sozinha, não tem um milagre
visível o tempo todo, a gente vê a natureza como um mecanismo funcionando pelas suas próprias leis, né? Não tem você não olha para o mundo e tem lá um Atlas segurando ele. Não, o mundo está suspenso de acordo com as leis da gravidade e tal, né? Então, a natureza tem uma certa autonomia e tal, mas por trás da existência da natureza, por trás dessas leis que dão essa autonomia, você tem a ideia de um Deus que é pessoal. Um Deus que, quando você fecha os olhos e ora e fala, Deus, me ouve porque a situação está complicada, esse Deus ouve, né? Talvez ele não responda do jeito que você gostaria que ele respondesse, mas existe aí a crença de que existe um Deus que é pessoal, que ele tem um relacionamento com a humanidade. Eu gosto dessa ideia porque quando você olha para o mundo, você não vê no mundo outros seres conscientes como o ser humano. E quando você olha fora do mundo, quando você olha para o universo, né, você não vê outros seres conscientes como o ser humano, não necessariamente que não exista isso, né, mas que de alguma forma isso é raro, né? Tem lá o tal do paradoxo de Fermi, né? O pessoal fala, né, se a gente olhando do ponto de vista evolucionista e tal, naturalista, a gente entende que deveria o universo deveria estar assim recheado de seres inteligentes e tal. E o paradoxo de Fermi mas quando a gente olha para o universo, a gente não vê esses seres inteligentes. Onde eles estão? O que aconteceu com eles? Será que existe algum gargalo aí na evolução e que a gente não sabe qual que é e que de alguma forma a gente ainda não chegou nele ou a gente conseguiu atravessar ele? Então, por que a vida consciente é tão rara no universo, né? Então, o que eu acho interessante independente do que você acredita, o fato a vida consciente parece ser mais rara do que se esperaria, do ponto de vista, pelo menos do ponto de vista naturalista, evolucionista. Então, para mim faz sentido que se um Deus consciente criou o universo e criou nesse universo seres conscientes, ele tem interesse nesses seres conscientes. Ele tem interesse em se relacionar com esses seres conscientes, né? Então, eu gosto dessa ideia, eu acho ela interessante, e eu vejo ela na Bíblia, né? Uma ideia bem interessante só para terminar essa ideia, é que lá em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, ele fala que o ser humano se multiplique e tal, né? Que ele povoe a terra. Só que essa não é a primeira vez que essa ordem é dada. Alguns versos antes, Deus dá a mesma ordem para os seres aquáticos. Deus olha para os seres aquáticos e diz que eles cresçam, se multipliquem, que eles encham as águas. Só que quando ele fala para o homem, tem uma partículazinha ali que faz uma diferença, que quando Deus olha para o homem, fala, e Deus disse para ele, que multiplique-se e tal. Então, esse para ele, Deus lhes disse para o homem, para o ser humano, que ele cresça e multiplique. Quer dizer que o relacionamento que Deus tem com a natureza é diferente do que ele tem com o homem. As ordens que ele dá para a natureza não são ordens diretas, ele não está falando para os seres, ele está falando e a natureza, de certa forma, obedece essa fala de Deus, mas não existe uma pessoalidade como tem para o ser humano. Quando Deus fala com o ser humano em relação a crescer e multiplicar, Deus fala para ele. Então, a primeira vez que Deus fala para alguém no relato da criação é para o ser humano. Então, existe um relacionamento entre Deus e o ser humano, um relacionamento entre um ser consciente e outro ser consciente, ainda que eles não estejam em paridade, um ser consciente é o criador, outro ser consciente é a criatura, mas eu vejo um sentido nisso, na ideia de que se um Deus consciente criou o universo, eu, como um ser consciente dentro desse universo, tenho, de certa forma, acesso a esse Deus consciente, esse ser consciente que é criador.